Olá, pessoa! Olá, pessoas! Eu sou Elisan Correia e hoje a gente vai falar sobre voz. Sim, nossa querida voz. Vamos entender um pouquinho como que funciona essa comunicação, como que a gente pode utilizar a voz para melhorar a nossa comunicação, para a gente conseguir se expressar melhor. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre tanto prevenções, coisas boas para você prevenir a tua voz, também como você pode utilizar ela da melhor forma para que você consiga ser uma pessoa mais comunicativa, tá bom? Então, vou pedir antes de começar aqui, você já sabe que a gente sempre faz uns vídeos mais longos, então já compartilha esse vídeo, tá bom? Já manda para teus coleguinhas, já fala assim, você que tem uma voz meio estranha, pega esse vídeo, tá bom? Tá bom? Tá bom? Então vamos lá, vamos pro vídeo. A primeira coisa que a gente precisa entender é como não forçar a nossa voz, exatamente, porque, cara, o que eu já vi de pessoas ferrando com a voz, para não falar palavrão aqui, de pessoas ferrando com a voz, porque ela não sabe usar, porque ela não tem a mínima técnica para usar a voz, eu não consigo mensurar aqui para você de tantas pessoas, quantas pessoas eu já vi ferrando com a voz, ou então não conseguindo comunicar com o potencial que ela teria para comunicar, porque ela não soube utilizar as nuances de voz, um monte de coisa, tá? Então, a primeira coisa é prevenção, tá? Prevenção, como que eu previno, como que eu faço minha voz durar mais, como que eu evito ter alguns problemas fortes no futuro de voz? Como? A primeira coisa é, se você já tem um problema, vá procurar ajuda profissional, tá? Vai lá, procura uma fono, procura uma ajuda profissional, tá bom? Tem coisa que a gente pode resolver, tem coisa que a gente não pode resolver. Quando já tá num problema sério, procure uma ajuda profissional, porque voz não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Então vai lá, procure uma ajuda profissional. Agora aqui, pra você que não tem esse problema e quer evitar, você fala assim, meu Deus, Elisan, eu quero evitar um problema futuro, eu não quero ter calos, na minha... Calma, tá bom? A gente pode evitar muitas coisas, tá? A primeira delas é saber que a gente precisa aquecer a voz. A gente precisa aquecer. Nossa voz, a gente pode entender que ela é um músculo, tá bom? Então a gente vai precisar sempre aquecer a voz antes da gente sair utilizando igual doido, tá? Então assim, antes da gente pegar e sair gritando de manhã, antes da gente sair dando uma palestra ou falando 1 hora numa reunião, ou então, sabe, você vai precisar usar muito a força da tua voz, porque você vai fazer uma pergunta no meio da tua faculdade aí, ou você vai fazer uma pergunta no meio de uma reunião, de uma palestra, de alguma coisa, e você vai gritar, você vai ferrar com a tua voz. Primeira coisa, tá bom? Então vamos entender que a gente precisa aquecer a voz para esses momentos que a gente vai utilizar muito a nossa voz, tá bom? Então entenda, precisa aquecer, e para aquecer existem diversos exercícios de aquecimento, tá? Um deles... Vou te passar um deles aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo, vai ficar só sobre aquecimento, tá? Um deles é massagear as suas cordas vocais, tá? Vamos acordar as cordas vocais. Como que a gente acorda nas cordas vocais? Fazendo massagem, realmente. Você vai pegar aqui, hoje eu tô de coisa longa aqui, é que tá frio em Curitiba e a gente precisa usar essas coisas mais longas, mas tudo bem, O que você vai fazer? Você vai massagear com a ponta dos teus dedos, não vai enfiar o dedo na tua garganta não, tá? Faz devagar, massageia com a pontinha dos dedos, massageia tranquilinho, faz uma massagenzinha de leves. Essa é a mesma massagem que a gente utiliza pra gente aquecer os músculos da cara também, quando a gente quer ser mais expressivo, tá? Mas isso aí também fica para outro dia a gente fala sobre isso. Mas, faz uma massagenzinha, vai lá, passa, a barba atrapalha um pouquinho aqui a massagem, mas não tem problema. Faz uma massagenzinha bem legal. Dá até pra dormir aqui. Tá bom? Essa é uma das primeiras coisas. Existem várias outras coisas, mas hoje eu quero direcionar o nosso papo aqui para na hora da gente comunicar, tá? Então, eu quero falar contigo sobre nuances, tá? Nuances da voz. Eu também quero falar contigo sobre algumas respirações, tá bom? Que a gente pode utilizar para não forçar a nossa voz. E eu vejo isso, meu Deus do céu! Eu vejo pessoas que trabalham com comunicação não sabendo utilizar a respiração correta na hora dela fazer uma aula de 3 horas, ou na hora dela fazer uma palestra, ou na hora dela ficar fazendo vídeos e mais lives, e ela não utiliza
essa respiração. E é uma respiração que você tem que utilizar para você poupar a tua voz, senão você vai chegar no final desse processo todo que você está aí, vai chegar sem voz. Pelo amor de Deus, se você tem um amigo que faz muita live, você tem uma pessoa aí, indica, mostra esse vídeo para ele. Tá? Mostre esse vídeo porque, pelo amor de Deus, você vai poupar a tua voz, você vai poupar de você ter um problema sério na sua voz no futuro, e você também vai conseguir atingir mais as pessoas de uma forma com mais qualidade, tá? Porque se você não utiliza a respiração correta, além de você gerar uma ira no ouvido das pessoas, você também gera atrito, você gera problema, você força demais as tuas cordas vocais, e isso não é interessante para ninguém, tá? Não tem nada positivo, coloca aí, se escreve na testa. Não existe um porquê de você não usar a respiração correta na hora de você gravar vídeo, na hora de você fazer live, ou na hora de você fazer uma palestra, ou você tá dando uma reunião, tá bom? Não existe o porquê de você não utilizar essa ferramenta. Eu vou te passar ela aqui. A ferramenta prática é uma técnica para que você consiga fazer a tua voz durar mais tempo, para você preservar a tua voz e para você alcançar mais pessoas, tá bom? É simples, é uma técnica simples, tá? Coloca na sua cabeça aí, tá bom? Então tá bom. Então tá, tô mais leve agora que eu falei isso pra você. Ainda dentro de prevenção, gente, prevenção, tá? Ainda dentro de prevenção. Além de você fazer essa massagenzinha, de você fazer uns exercícios, outro dia a gente pega e só faz exercício. Eu passo pra vocês só a técnica de como aquecer tua voz. Por que eu não vou passar mais técnicas? Primeiro eu preciso ensinar você a respirar direito. Você tá respirando errado a vida inteira. Sim, na hora de você falar, na hora de você dar uma palestra, na hora de você se comunicar com mais pessoas, tá bom? Até com uma pessoa. Você tá usando a tua respiração de forma errada. E, cara, tá tudo bem, não te ensino isso na escola, não te ensino isso em casa, e eu tô aqui para te ensinar. Sim, vou te ensinar aqui, agora, tá? Primeiro a gente entende o conceito, para depois a gente poder aplicar a técnica entendendo o conceito, senão a gente tá aplicando uma técnica sem saber o porquê, tá? Então, precisa sim de um pouquinho de teoria, e a gente já chega lá na parte técnica, na parte prática, tá? Vamos pra teoria, que vamos entender um pouquinho mais. Isso aqui é para você que não consegue manter a atenção da pessoa. A pessoa assiste teu vídeo, ela fala assim, meu Deus do céu, ela assiste 30 segundos do teu vídeo e vai embora. Ela fala contigo e, sabe, dispersa, o olhar dela vai pra cima e você faz uma pergunta pra ela e ela fica... Você faz uma pergunta pra ela e ela fica assim, não entendi o que você falou aí, porque... Vamos esperar. Você faz uma pergunta pra ela e ela voa, sabe, ela divaga. O que é isso? É o monotom. Cara, o monotom é muito chato. O monotom ele pode existir para baixo, para média ou para alta, tá? E o monotom é o seguinte, cara, é o seguinte, a pessoa, ela utiliza um único tom de voz. Vou fazer um teste aqui para você. Vou falar na média e vou sempre utilizar a média e não vou mudar a nuance com que eu falo. Eu continuo falando desse jeito e vai fazendo assim, você já começa a dormir. E até o ônibus atrapalha na hora que ele passa, porque a gente tá... E agora eu posso também usar um monotom baixo, onde a gente fica falando desse jeito, por mais que eu esteja com energia, esteja me expressando, a minha voz, o meu tom tá muito lá embaixo. E isso é muito chato. Ou então eu posso utilizar o monotom pra cima e o tempo todo falar assim, como se eu fosse um educador de criança, e o tempo todo a gente vai fazer assim. E eu posso até diminuir a minha energia e continuar falando como se fosse uma puta de uma energia, mas não, eu só mudei o jeito que eu tô falando, e isso fica chato pra caralho. E eu até forço minha voz, tá? Então assim, monotom, cara, é uma merda, é uma merda. Não utilize monotom, não fique só num tom. Pelo amor das pessoas que você está interagindo, não utilize o monotom, tá? É muito importante você ter essas nuances. Se você reparar em todos os meus vídeos, existem nuances. Tem dia que eu tô um pouquinho mais pistola, que aí eu utilizo, tipo hoje, assim, que eu falo, pelo amor de Deus! Mas tem momentos que eu vou utilizar o tom um pouquinho mais para baixo, outros momentos que a gente vai utilizar a média. Mas a gente nunca vai ficar sempre estourado, nunca vai ficar sempre na média, nunca vai ficar sempre lá embaixo. Isso influencia na tua energia. E outro dia a gente fala sobre energia, que tem muito conteúdo para energia aí, para você que é descrente de energia,
tá? Eu vou te mostrar técnica real para você entender esse aspecto de energia, tá bom? Energia nossa, não da Copel, tá? Energia nossa. Mas enfim, continuando aqui. Não utilize monotom, não fique no monotom, pelo amor de Deus. Se você tem um amigo que só fica no monotom, fala para ele. Fala assim, cara, você tá no monotom. Vai lá assistir o vídeo do Elisan lá. Vai lá, veja o vídeo do Elisan, que ele fala sobre monotom, tá? Então, pô, pelo amor de Deus, você vai conseguir muito mais resultado com o que você pretende quando você não utiliza monotom. Se você tá vendendo e você utiliza monotom, pô, pelo amor de Deus, a pessoa vai sumir da tua frente, ela vai embora. Se você está vendendo online, ela vai embora. Se você está pedindo alguma coisa para alguém com monotom, ela vai embora. A pessoa não... E vai embora não no sentido físico, tá? É sentido mental. A pessoa tá ali conversando com você e começa a subir o olho. E será que meu cachorro comeu hoje? Putz, será que minha roupa tá no varal? E quando você vê, a pessoa faz a pergunta para você e você... Oi? Não. Quê? Não, eu não entendi a tua pergunta. Cara, pelo amor de Deus, vamos comunicar de maneira mais correta? Vamos utilizar as nuances de tom, olha a onda, tá? Usa, pensa sempre na onda. Sempre quando você estiver falando e você vê a pessoa divagando ali, ou você não está sabendo direcionar o assunto, ou então você está usando um monotom, tá sempre numa coisa mais calma, ou sempre lá para cima e sempre falando, uhul, ou tá sempre lá para baixo. Pelo amor de Deus, tenham esse senso de você utilizar nuances na tua fala, na hora que você está se comunicando. E, cara, como que eu trabalho isso, Elisan? Pelo amor de Deus, eu quero trabalhar isso. Eu sou uma pessoa que usa um monotom, geralmente o monotom ou é médio ou é baixo, tá? Dificilmente vai ser um monotom lá em cima, mas tem pessoa que parece que é patati patatá, tá sempre alegrando a galera ali, falando de uns assuntos aleatórios, tá? Sem preconceito patati, mas é porque, né, existe um direcionamento, existe hora para você ser muito mais expressivo, para você usar um tom lá em cima, existe hora para você usar no médio, existe hora para você usar lá embaixo. Tá? Para tudo tem hora. Mas como que eu começo a testar, a treinar essa minha percepção? Lembra, tudo é treinável. Então, isso também é treinável. Como que você vai trabalhar isso? Hoje não é o foco disso, mas deixa eu te dar uma dica aqui. Essa dica é para você carregar no teu bolso, para você usar em muitas coisas, tá? A questão é teste. Você vai testar, pelo amor de Deus, você vai testar. E testa isso em casa. Se você é uma pessoa que sempre está no neutro, está sempre no normal, está sempre aqui assim, sempre falando, usando esse tom, desse jeito e tudo mais, testa você usar o tom um pouquinho mais acima. E você começa a falar com a pessoa um pouquinho mais acima e você vai vendo que a tua energia vai começar a melhorar, você vai começar a usar mais a mão, parece que está maluco. Mas então testa. Agora, se você é uma pessoa que usa sempre lá em cima, testa usar um médio. Testa usar o médio, ou testa usar lá embaixo, tá? Testa usar lá embaixo. E o bom do teste é que você vai pegando, e você pode até pedir o feedback da pessoa que você está conversando, porque geralmente você vai conversar com alguém da tua família, você pede esse teste, você fala assim, você notou alguma nuance no jeito que eu tô falando na última semana, ontem? Você pergunta para a pessoa, ela vai te, nossa, eu notei que você estava um pouquinho mais alegre, ou notei que você estava um pouquinho mais triste. Tudo isso vai depender do para que você quer usar, tá bom? Mas entenda uma coisa, se você só entender isso, já vou ficar feliz, já vai fazer um Elisanzinho feliz nesse mundo. Não utilize monotom quando você está se comunicando. Sempre utilize nuances, tá bom? E em seguida do monotom veio o quê? Vem pausas. Exatamente, pausas. Sim, mas pausas a gente também pode falar um pouquinho mais quando a gente falar de interpretação, tá? Mas, ó, pausas são sempre muito importantes. Geralmente você consegue a atenção das pessoas de duas maneiras. Com pausa, mas você não pode ser aquela pessoa que vai falar pausadamente para tudo, tá? Você tem que saber o momento certo de você usar a pausa. Você pode usar a pausa dentro da frase, que é quando você fala pausadamente, ou você também pode usar dentro da palavra, e isso é muito para educação infantil, tá? E ou você também pode usar o quê? Para você capturar a atenção das pessoas? Falar mais baixo. Quando você fala mais baixo, a pessoa tende a dar um pouquinho mais de atenção para você, tá? Então, quando eu utilizo para baixo, quando eu utilizo esse tom um pouco para baixo, eu consigo captar a tua atenção se eu estou falando alguma coisa que te interessa. Então, por exemplo, quando eu quero utilizar a pausa e eu uso ela de maneira assertiva e não assim, de qualquer jeito, eu pego um pouquinho mais da tua atenção, não pega? Quando a gente está gravando vídeo
geralmente a gente tira esses espaços, né? A gente tira esses espaços de silêncio, tá vendo? Eu tirei esse espaço de silêncio, mas teve um silêncio aqui, saca? Eu tiro. Quando você tá fazendo uma live, por exemplo, não tem como você cortar a live na hora que você tá fazendo. A pausa, ela funciona muito mesmo para vídeos ao vivo ou quando você tá presencialmente numa palestra, tá conversando com as pessoas, isso e aquilo, tá? Então, assim, a pausa, ela precisa ser usada da maneira correta também. Não vai utilizar a pausa num vídeo curto de 2 minutos, que aí você vai enlouquecer a pessoa viu um vídeo de 2 minutos, ela já quer assistir alguma coisa curta. Aí você faz um vídeo de 2 minutos, você poderia cortar e transformar ele em 1 minuto, mas você usou um monte de pausa, aí a pessoa vai ficar indignada com você, tá bom? Então, assim, utilize a pausa no momento correto. Qual é o momento correto para utilizar a pausa? Geralmente em palestras, né, onde você vai precisar de pessoas, de muitas pessoas, ou quando você está falando um assunto que você quer que entre na cacholinha da pessoa. Isso é uma coisa que, assim, ó, e palestra ou ao vivo, ou live, ou como você quiser chamar, tá? Quando você tá conversando com mais pessoas e não é um vídeo feito que nem esse que você vai cortar ele e depois postar, tá bom? Então, quando você tá fazendo uma coisa ao vivo, ao vivex, tá bom? Nossa, ao vivex deve ser muito cringe. Mas enfim, utilize a pausa. A pausa, ela chama a atenção das pessoas. Eita, se a pessoa tá voando, se ela tá lá olhando para cima, assim, voando, e de repente tem uma pausa, tem um silêncio, ela, sabe, aquele som que estava preenchendo antes a cabeça dela, ele para de preencher. Ela fica assim, opa, o que aconteceu? Quero ver o que está acontecendo. Sabe, você chama a atenção da pessoa com uma pausa. Sempre saiba usar a pausa. Outro dia a gente pode falar só sobre pausa, só sobre isso, mas é porque eu preciso te dar esse contexto, esse alicerce, para que quando eu te passar a técnica, você já esteja preparado para saber utilizar ela, tá? E a técnica é uma técnica de respiração, tá bom? É uma respiração para quê? Para você poupar a tua voz, para você não ficar gastando a tua voz. Se você não utilizar essa técnica e for fazer alguma coisa de 7 horas, de 3 horas, você vai ferrar com a tua voz. Mais uma dica de prevenção é isso aqui, ó. É água, tá? Molhei, droga. Tome água, tá bom? Tome água, que água é muito importante para prevenção. A água, ela serve como se fosse um óleo pro motor. Você vai manter aquele motorzinho ali, ó, bonitinho, tranquilinho, para que você consiga poupar mais a sua voz, tá bom? Quando a garganta começa a secar, se você forçar, você vai ferrar com a tua voz. No outro dia você vai estar sem voz. Quem nunca, né? Quem nunca? Tá bom? Então, utilize, beba água, beba bastante água. Então, entendemos aqui que a gente precisa usar a nuance, que a gente precisa usar as pausas para a gente conseguir chamar a atenção das pessoas. E outra coisa para a gente chamar a atenção das pessoas também é a forma com que a gente utiliza o volume de voz. Geralmente, chama-se a atenção mais das pessoas quando você utiliza um volume de voz baixo. Quando você começa a falar um pouquinho mais baixo, aquilo tende, a pessoa presta atenção e fala, meu Deus, eu quero escutar isso, deve ser importante, tá? Porque segredos a gente conta em voz baixa. E nós somos todos muito curiosos e a gente sempre quer saber do segredo das pessoas. E a gente conta segredo como? Baixinho, tá? Então, falar baixinho, não cochichando. Se você cochichar, provavelmente não vai sair na edição, porque fica muito baixo e fica chato pra cacete. Tá bom? Então, voltando lá. Outra coisa muito importante na hora de você falar, gente, tudo isso aqui é para você se expressar melhor, ou seja, você vai se expressar melhor no teu trabalho, na tua casa ou no mundão afora, tá? De qualquer coisa que você queira fazer. Eu quero conseguir mais amigos, eu quero melhorar meu relacionamento, eu quero conseguir um relacionamento, eu quero conseguir um emprego, eu quero melhorar dentro do meu emprego, eu quero galgar mais espaços aqui, eu quero ser líder de equipe, eu quero ser gerente, eu quero ser isso, aquilo. Tudo isso você vai precisar do quê? De comunicação. Você sempre vai precisar se comunicar melhor. E não existe a comunicação perfeita, tá bom? Já quebra esse paradigma, você fala assim, sou o cara que eu sou comunicativo pra cacete, ó, você vai cair uma hora ou outra, porque vai ter alguém que vai estar treinando mais que você, dentro da tua empresa ou no mesmo ramo que você, entendeu? As pessoas, elas estão sempre procurando melhorar, não existe. Coloca isso dentro da tua cabeça, escreve na tua testa, tatua na tua testa, de frente e de trás, tá? Para quando você olhar no espelho você conseguir ler, tá? Escreve aí na tua testa o seguinte: as pessoas estão sempre melhorando, estão sempre se adaptando. Se você acha que você é o bonzão, que não precisa mais estudar, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás.
Entenda isso. Outra coisa da nossa comunicação é o quê? A projeção. E o exercício que eu vou passar hoje, ele vai influenciar demais na projeção. Projeção não é a projeção de projetor, de projetar na tela, não. É projeção vocal. É você conseguir projetar a sua voz. E isso aqui também, gente, dá um outro vídeo de horas pra gente falar, mas eu só quero pincelar aqui por cima pra você, para que você entenda que a projeção é parte fundamental na hora de você se comunicar. Ela também é muito importante na prevenção da sua voz. Prevenir, para você conseguir projetar mais, se você não utilizar a técnica correta, você vai forçar a sua voz. E se você forçar a sua voz, daqui a pouquinho você vai ter um problema sério nas suas cordas vocais. Tá bom? Então, assim, projeção é fundamental quando você está se comunicando com as pessoas, seja aqui num vídeo. Por exemplo, nesse vídeo eu utilizo aqui, ó, eu tenho um microfone, ele simplifica a projeção. Mas, e quando eu não tenho microfone? O que eu faço? E quando eu preciso falar para muitas pessoas? Quando eu estou no teatro e preciso chegar a minha voz lá na plateia? Quando eu estou numa reunião, no auditório da empresa, que não tem o microfone para eu falar. Quando eu preciso cantar. Quando eu preciso projetar, impactar as pessoas. Estou na rua, quero falar com fulano lá do outro lado da rua. Eu vou gritar e fuder minha voz. Isso, vou fuder minha voz? Não vou ferrar com a minha voz. Então, assim, projeção é muito importante nessa prevenção de resguardar a tua voz, para que você consiga aproveitar ela. Se você tem uma semana inteira de reunião, se você ferrar com a tua voz no primeiro dia, no segundo dia você vai forçar, no terceiro você vai ter um problema, não vai falar mais. Vai ficar a semana inteira sem voz. E quem nunca ficou sem voz, né? Cara, é muito chato. A prevenção, ela é fundamental. Eu adoro trabalhar em cima de prevenção de tudo. Então, se a gente está falando de criatividade, prevenção. Se a gente está falando de comunicação, prevenção. Falar em público, prevenção. Ansiedade, prevenção. Timidez, prevenção. Tudo você precisa de uma prevenção, para que você não fique lidando depois com o problema. Lidar com o problema é muito mais caro, é muito mais custoso psicologicamente e fisicamente. Tá? Então vamos aprender a prevenir. Tá bom? E esse exercício que eu vou passar hoje para você é um exercício que vai te ajudar muito a você resguardar a tua voz, a você prevenir de ter problemas futuros, porque você vai saber utilizar a sua voz de maneira correta. Então, assim, eu estou te passando a base para que você entenda que é muito importante, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, porque depois quando você tem problema com isso, você fala, nossa, por que eu não preveni antes, hein? Poxa vida, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não escutei o Elisan antes, hein? Daí é tarde, né? Aí você vai ter que ir lá procurar um profissional para dar um jeito no problema. É melhor você evitar de ter esse problema. E além de você evitar ter uma dor de cabeça lá no futuro, você vai conseguir impactar mais agora. Você vai conseguir vender mais, você vai conseguir galgar mais espaço dentro da tua empresa, você vai melhorar o teu relacionamento. É tudo que eu sempre falo aqui, gente. Eu vou tatuar na minha testa para não precisar mais falar isso, tá? Mas, pelo amor de Deus, use essas ferramentas que eu estou te passando aqui para que você não tenha essa dor de cabeça no futuro, tá bom? Está claro isso? Então tá bom. Por que a projeção é muito importante? Cara, no teatro a gente sempre usa a história da véia surda. E sempre, em todas as apresentações, eu acho que não é só no teatro não, deve ser em tudo que precisa de uma plateia, que precisa te ouvir, deve ter a véia surda. E a véia surda é aquela véia gente fina, que ela vai sentar onde? Lá no último lugar da plateia. Ela vai sentar lá na última fileira, no último lugar onde a projeção vai ser mais difícil de encontrar ela. Tá? Então ela vai sentar lá. Por quê? Porque ela quer testar as pessoas que não são tão profissionais assim. Ela quer testar o Joãozinho, que acha que é bom demais, e não fez exercício de projeção, não fez aquecimento de voz, não fez a preparação. Então assim, ela vai testar ele, vai falar assim, primeiro que ela não vai ouvir direito ele. Se ela for no segundo dia, aí que ela não vai ouvir, porque ele vai estar sem voz. Tá? Então, assim, a véia surda sempre vai sentar lá no fundo. E você precisa fazer a tua voz, você precisa fazer a tua mensagem chegar para a véia surda lá no fundo, chegar lá na última fileira. E como que você faz isso sem projeção? Forçando a tua voz, forçando a tua... você vai forçar as tuas cordas vocais a ponto de, no outro dia, você não ter voz. Ela vai estar queimando no final da apresentação, do que quer que seja uma palestra, seja uma apresentação de teatro, seja música, seja o que for, uma reunião, ela vai estar lá no fundo e ela vai rir de você depois no final. Então assim, a véia surda, ela está presente em tudo quanto é lugar. Ela vai estar na live também.
tá? Ela vai estar lá assistindo na live e o aparelho dela vai estar no mínimo e você vai precisar fazer com que a mensagem chegue no ouvidinho dela. Só que assim, usando projeção, tá? Então a projeção é muito importante na hora de você se comunicar, na hora de você conseguir passar aquilo que você está querendo falar, a se expressar, tá bom? Então a projeção é um passo fundamental na hora de você se resguardar, na hora de você resguardar a sua voz também, tá? Na hora de você manter essa tua voz bem hidratadinha, bem bonitinha, bem guardadinha ali para que você utilize ela ao longo da tua vida. Porque você não quer usar ela só numa apresentação e pronto, acabou. Né? Você quer usar ela, você quer manter ela para sempre, intacta, bonita ali, para você chegar aos 80 anos e ter uma voz maravilhosa ainda, que você consegue falar e se expressar e as pessoas te entendem. Ela não é aquele, oi? Oi? Não entendi o que o senhor falou. Oi? Tá? Então vamos prevenir? Vamos prevenir? Tá? Vamos usar a projeção, tá bom? Então, eu tinha separado aqui para falar com vocês sobre tipos de vozes, mas tá muito longo esse vídeo, eu vou deixar para um outro vídeo, a gente fala só sobre voz, criação de voz, tá? E utilizar a voz. Qual é a voz ideal para você falar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu chefe, com o seu liderado, com o seu filho? Tá bom? Existe um tom de voz, existe um tipo de voz pra gente utilizar, mas eu vou ter que abordar em outro vídeo, tá? Porque aqui eu quero passar a ferramenta pra você, para que você utilize ela na hora de você se comunicar, na hora de você se expressar, tá bom? É pra você se expressar melhor, tá? Então esse exercício é pra você compartilhar, tá? Clica no botãozinho de compartilhar e manda para todo mundo, porque essa técnica é uma técnica que vai ajudar muito e vai ajudar todo mundo. Não tem uma pessoa que você fala assim, nah, essa pessoa aqui, não vou ajudar ela, deixa. Manda até pro teu inimigo aí, ou não. Não sei. Eu vou ser mais direto aqui, vou ser mais claro. Existem alguns tipos de respiração, tá bom? E existe a respiração peitoral, tá? Existe aquela respiração do teu peito. Não consigo ir para trás aqui. Para você que achou que eu não ficava de pé nunca nos vídeos, tá aqui, ó, estamos de pé. Existe a respiração peitoral, que é aquela respiração do nosso peito, né? Que é aquela respiração que você só mexe o peito. Aquela respiração que você faz assim, ó. É uma respiração quase que de ombro. Essa é uma respiração muito forte e ela é muito utilizada no teatro para quando você quer passar emoções. É uma respiração que você trabalha muito aqui em cima. Existe uma outra respiração que é a respiração intercostal. Nossa, Elisão, o que é isso? Ó, é a respiração que você abre as suas costelas. É uma respiração que ela pega tanto o peito quanto o abdômen e ela abre as suas costelas. Então quando você respira, ela pega até nas tuas costas, assim, é como se você abrisse a tua costela, tá? Então, ó, tô olhando pra mim ali na câmera que é pra ver melhor. E existe a respiração que eu quero falar contigo, que é a respiração diafragma. Essa respiração é muito potente. Essa respiração é a respiração que vai fazer com que você previna a sua voz, vai fazer com que você evite de ter problemas no futuro. Por quê? Quando você utiliza a respiração peitoral para você se comunicar, para você falar, você força muito a tua voz. Você força a tua voz mais do que você forçaria na respiração diafragma, tá? Mas diafragma, o que é diafragma, pelo amor de Deus? Calma. A única coisa que você precisa entender é como localizar o teu diafragma para depois você entender como você pode treinar esse diafragma para que você melhore a tua comunicação, para que você não force tanto a sua voz, tá? Eu sou uma pessoa que toca gaita, não tô, cadê minha gaita? Pelo amor de Deus. E a gaita, ela ajuda muito na respiração. Tanto seja a respiração peitoral, quanto seja essa respiração do diafragma. Geralmente os instrumentos de sopro, né? Instrumento onde a gente precisa ter uma respiração de diafragma muito forte, porque ele que é aquele que vai dar a força, aquele impulso quando você sopra, quando você faz... É ele que vai te ajudar na hora de você soprar. Então assim, isso daqui foi peito, foi uma respiração peitoral. Isso aqui é uma respiração diafragma. Talvez você não sinta a diferença, talvez você não veja a nuance. É porque o resultado final de tudo isso daqui vai estar dentro de você, vai ser interno. Ou seja, vai ser o quanto você consegue fazer a mais. Por exemplo, se eu fizesse só respiração peitoral e tocasse gaita, o meu fôlego ele seria bem menor, tá? Do que eu posso preencher o ar, tanto no meu peito quanto no meu diafragma. E ainda expandir as minhas costelas para que eu caiba o máximo possível de ar. Agora que vocês querem ligar a moto,
Tá bom, liga a moto então, vai. Então assim, quando eu utilizo a respiração diafragma para eu conseguir tocar um instrumento, para que eu consiga dar uma palestra, esse cara tá de sacanagem. Foi? Pronto? Tá bom, vou continuar então. Vou continuar aqui. Você parou? Eu vou continuar. Parece que é sacanagem, parece que ele tá fazendo de sacanagem. Quando eu utilizo a respiração, ele tá fazendo de sacanagem. Ele tá fazendo de sacanagem. Quando eu utilizo a respiração diafragma, eu consigo obter mais resultado na hora de eu tocar um instrumento, na hora de eu fazer uma palestra, na hora de eu fazer uma reunião, na hora de eu me comunicar, tá? Então eu sempre uso a respiração diafragma, até no meu dia a dia. Se tornou tão comum para mim usar a respiração diafragma do que a respiração peitoral. Fica muito mais simples para mim, porque eu toco um instrumento de sopro, no caso a gaita. Mas para você que não toca instrumento de gaita, fala assim: meu Deus, Elisão, como que eu identifico onde fica o diafragma? Calma, vamos chegar lá. O diafragma, como que você localiza o seu diafragma? E ó, eu tô usando o diafragma agora porque eu tô um pouquinho longe do microfone. Mas como que você utiliza o seu diafragma? Tá? Como que eu localizo o meu diafragma? Eu quero localizar meu diafragma, Elisão. Ó, a primeira coisa que você vai fazer, vai soltar todo o ar do teu pulmão, vai. Solta todo o ar do teu pulmão. E você vai inspirar. Pode respirar, não tem problema você não saber respirar ainda, tá? Você vai saber respirar, né? Não tem problema você não entender aonde fica o diafragma, porque o diafragma é um músculo que fica aqui, ó. Ele fica bem no estômago. Então, quando você come demais, você tem a sensação de saciedade, você perde um pouco o fôlego. Principalmente se você só usa esse tipo de respiração. Tem gente que usa essa respiração peitoral, tem gente que usa essa respiração intercostal, que é da costela, abre toda aqui, pega as costas, usa tudo. E tem gente que usa mais a respiração do diafragma. E no caso eu sou uma dessas pessoas, eu uso muito mais a respiração do diafragma. Isso me faz poupar mais a minha voz. Por quê? Porque o diafragma, ele, imagina como se ele fosse uma bomba, uma bombinha, daquelas bombinhas de você soprar e fazer fogo de desenho animado. Imagina isso. Então, quando eu utilizo essa respiração, ele joga com mais energia o ar para cá, para que eu consiga usar, expandir a minha voz. Agora, quando eu utilizo essa respiração peitoral, ela é muito grande, ela não tem tanta força, tanta potência quanto o diafragma, que é um músculo que ele contrai e joga o ar, como se ele estivesse contraindo aqui e forçando o ar vir para cima. E aí sim eu consegui poupar a minha voz e utilizar o ar para que eu consiga propagar mais essa minha voz, tá bom? Então, ele é bem basicamente isso. Agora você precisa entender como localizar ele. Como que eu localizo o meu diafragma, tá? Você vai soltar todo o ar, solta o ar, vai. Solta todo o ar do pulmão, solta tudo, solta. E agora você vai respirar fundo, vai, respira tudo, respira o máximo de ar que você puder, vai. Você vai puxar assim. E o segredo vai estar agora na hora que você vai soltar o ar. Por quê? Você vai botar a mão aqui, ó, no teu estômago, sabe? Sente que tem um ossinho do peito, e um pouquinho abaixo tem o teu estômago. Bem na boca do estômago mesmo. Quando você bate aqui, que você sente aquele ar, parece que a tua vida está indo embora. Mas é aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar todo esse ar que você vai respirar, você vai puxar esse ar todo e você vai soltar ele de uma vez só. Quando você soltar ele de uma vez só, aí você vai soprar o máximo de ar possível. Ou seja, você vai pegar todo esse ar que você respirou agora, que está no teu pulmão, está tudo na tua caixa torácica aqui, e você vai soltar ele de uma vez. Quando você soltar ele de uma vez, o finalzinho vai ser onde ele vai fazer um empurro, vai empurrar a tua mão. Ele vai empurrar. Então faz isso, ó, respira. Agora solta. Esse finalzinho, esse último segundinho é o que empurra a mão, ó. Deixa eu ver se de lado pega melhor aqui, ó. Isso vai te ajudar muito na hora de você usar a propagação da tua voz. Ele vai propagar mais a tua voz. Ele vai forçar menos as tuas cordas vocais, tá? Então, assim, a respiração diafragma, ela é muito importante para você que quer resguardar a tua voz, para você que quer utilizar ela numa peça de teatro, para você que quer utilizar ela na reunião, para você que quer utilizar ela numa live, tipo essa aqui, tipo um vídeo assim que eu tô fazendo, tô um pouco mais longe do microfone, e aí eu preciso utilizar mais alcance da minha voz. E se eu ficar esforçando a minha voz, ou seja, usando a respiração peitoral, vou começar a usar a respiração peitoral agora.
Ó, só estou usando a respiração peitoral. E ainda assim, como eu sou muito treinado do diafragma, meu diafragma ainda me ajuda. Mas eu sinto mais a minha voz quando eu utilizo a respiração peitoral. E o que eu vejo de pessoas fazendo vídeo utilizando a respiração peitoral, ó, forçando a voz, é muito diferente. Não sei se você consegue perceber a diferença entre eu usar a respiração diafragma, para eu conseguir falar contigo, e eu utilizar a respiração de voz. Parece que até diminui em tom, e para eu continuar mantendo aquele tom, eu vou ter que forçar mais a minha voz, e desgasta demais. Então assim, quando eu utilizo o meu diafragma na respiração, é como se ele mandasse essa energia do ar e ele facilitasse a passagem do ar aqui na minha garganta, ou seja, vai conseguir facilitar a propagação da minha voz, tá? Então, diafragma é muito importante, tá bom? Comenta aqui embaixo se você conseguiu encontrar seu diafragma. Agora eu quero te ensinar a treinar o seu diafragma, tá? Como que eu treino o diafragma? Já entendi onde ele fica, Elisan, entendi, eu quero treinar agora, porque se você nunca utiliza ele, ele vai ser fraco, ele é um músculo. Então, para que você tenha um músculo mais forte, você precisa treinar. Agora eu quero aprender como que eu fortaleço. Porque ele é um músculo, entenda que ele é um músculo e para você fortalecer o músculo, você faz o quê? Paga a academia e não vai. Não, você vai, você faz todo santo dia, todo dia que você pode, você vai lá e treina um pouquinho, tá bom? Então assim, é a mesma coisa, aqui funciona a mesma coisa, tá bom? O que você vai fazer? Ó, presta atenção. O que eu preciso fazer para conseguir treinar o meu diafragma? Já localizei ele aqui, agora eu vou treinar a respiração dele. Tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai respirar o máximo de ar possível que você conseguir, e quando você soltar, você vai soltar ele lentamente, forçando o diafragma, tá? Porque é um músculo, você precisa forçar, só que você não vai usar a voz, porque senão você vai forçar muito a tua voz, senão você poderia fazer um aí você poderia testar até a projeção de voz, mas não. Isso fica para outra hora, é melhor você fazer concentrado o teu treinamento, tá? Então você vai treinar aqui, ó, só a respiração, tá bom? Como que você vai fazer isso? Você vai inspirar o máximo de ar possível, vai lá e inspira o máximo de ar possível, e agora você vai soltar lentamente fazendo um barulhinho, tá? O barulhinho é esse aqui, ó. Tá? O barulhinho é esse, é simples. Eu vou respirar inteiro o ar, puxei com o pulmão também, com o peito, puxei tudo. A ideia é você fazer só com o diafragma, mas não tem problema, você está começando, vai, faz. O importante é você fazer, tá bom? Aí você respira, puxa tudo e solta lentamente fazendo esse barulhinho. O ar vai ter que fazer, ele vai ter que sair entre os teus dentes, tá? E vai ter que fazer esse barulhinho, vai fazer... E você faz isso até soltar todo o ar, tá bom? A ideia não é forçar, não é fazer sss, não é forçar assim, tá? Porque você precisa treinar a resistência do teu diafragma e não testar a potência do teu diafragma, tá bom? Você quer treinar a resistência dele, é para isso que você quer, serve esse exercício. Então o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai respirar e vai soltar o ar devagar, por mais tempo possível. Então assim, vai ter uma hora que você vai sentir falta de ar, porque você vai estar tanto tempo fazendo, que você vai, eu quero soltar tudo de uma vez. Mas segura, porque esse é o treinamento, é você forçar ele. Só que forçar ele calculadamente, tá? Não é simplesmente forçar por forçar. Existe uma técnica por trás, e a técnica é essa, é você segurar. Vai chegar uma hora que você vai sentir vontade de soltar todo o ar de uma vez, mas você segura. Tá bom? Então assim, isso vai te ajudar demais na hora de você utilizar essa respiração diafragma para que você consiga usar cada vez mais a tua potência vocal, tá bom? Então para que a gente depois chegue em exercícios de voz, para que a gente chegue em outros exercícios, você precisa primeiro aprender a respirar. Calma, tá bom? Calma, você precisa aprender algumas coisas. Ninguém senta num carro e vai sair dirigir para depois entender das leis. Primeiro você precisa entender a base, e a base é essa. Primeiro você precisa aprender a respirar. Sim, você estava respirando errado a sua vida toda, tá bom? Então, vai lá, utiliza, aprende a respirar, certo? Usa essa ferramenta, compartilha demais esse vídeo com teus amigos, tá? Ajuda aqui o perfil, ajuda o canal aqui a crescer, a chegar essa voz. Faça a minha voz chegar a mais pessoas compartilhando, clicando no botãozinho de compartilhar, tá bom? Espero de verdade que essas dicas tenham te ajudado. Treine pelo menos umas 2 vezes, tá? Vai lá, respira uma vez, solta tudo. Respira uma vez, solta tudo.
Aí amanhã faz de novo, respira, solta, e solta devagar, e cada vez você vai vendo que se você fizer isso todos os dias dentro de uma semana, ou seja, são 7 vezes, domingo não foge, nem sábado também, são 7 vezes, tu acordou de manhã, faz esse exercício, porque você não força a tua voz, só faz... não tem voz aqui. Você não força a tua voz, tá? Você só tá treinando o teu diafragma. Você vai ver que no final da semana você vai ter uma melhora gigantesca. Antes você conseguia ficar, sei lá, 30 segundos, agora você consegue ficar 60 segundos. Segurando, soltando. Porque o segredo tá nessa parte de soltar, tá bom? Porque vai treinar cada vez mais a resistência desse músculo. E quanto mais resistente tiver esse músculo, mais forte vai ser na hora dele impulsionar a sua voz. Ou seja, quando você gritar, quando você precisar gritar, você não vai usar a tua voz. Você precisa falar, ô! Ei! Ô! Você usa aqui de dentro, tá? Você não vai ficar gritando com o teu peito, ei! Ei! Aqui você vai forçar a tua voz, você vai ferrar com a tua voz, tá? Então você usa aqui, respiração diafragma, vai facilitar muito na hora de você se comunicar, na hora de você falar em público, tá? E o falar em público, como a gente sempre bate aqui, é você melhorar teu relacionamento com as pessoas, você falar de uma pessoa até várias pessoas, seja pro intuito que você queira, seja dar uma palestra, seja pedir um aumento, seja fazer uma entrevista de emprego, seja qualquer coisa, tá? O falar em público é você se relacionar melhor com as pessoas, é você conseguir se expressar melhor, tá? E essa é uma ferramenta que vai te ajudar muito nessa hora de você se comunicar melhor, tá bom? Então, ó, espero de verdade que você tenha gostado desse exercício, espero que você faça esse exercício, ó, cada vídeo que eu trago aqui, eu trago uma ferramenta, eu trago uma técnica para você usar. Tá bom? Então, ó, pega essa técnica, usa, pega esse vídeo aqui, ó, compartilha, manda para os coleguinhas, manda para o amigo, para o inimigo, compartilha isso daqui, que vai ajudar muito, tá bom? Tá bom? Então, muito obrigado, eu fico por aqui, agradeço você de verdade por ter assistido até aqui, faça o exercício e te vejo na próxima. Um beijo!